começar a gravação da aula e nós vamos iniciar, né, a aula com a nova apostila, a apostila do segundo bimestre, que é essa que eu vou compartilhar aqui na tela. Essa não é a apostila do segundo bimestre, essa é o playback da aula. A apostila do segundo bimestre é essa aqui, tá? Nós iniciamos aqui na página 6 com um assunto, né, que são os números complexos, tá? Pessoal, esse conceito de números complexos, ele vem resolver um problema já muito antigo, né? Um problema que acontecia periodicamente, que era exatamente a resolução das raízes negativas. Você chegar numa situação em que você tem que resolver uma raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, uma situação que eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou fazer uma conta, tá? Que é essa daqui. Vocês conhecem a equação de segundo grau, tal, né? Então, eu tenho uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais 10 mais 16 igual a zero. Qual é o valor do x ao quadrado? Como é que eu resolvo essa situação? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha no mural. Tá, tudo ok. Então, tá bom, gente. Então, nós temos isso aqui. Como é que eu resolvia? Bom, eu resolvia encontrando, isolando, né, o valor do x. Então, funciona assim. Deixa o x ao quadrado de um lado, passa o 16 para o outro lado da igualdade. Se aqui é mais 16, quanto que vai ficar? Menos 16. E o valor do x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Puxa vida, quanto que vale a raiz quadrada de menos 16? Eu sei que raiz quadrada de 16 seria 4, mas eu não consigo. Deixa eu ver aqui, tem alguém aguardando. A Larissa caiu lá. Oi, Larissa, tinha caído da reunião, né? O senhor tá me escutando agora? Agora estou, perfeito. É, que eu mudei pro celular, vai. Continua. No celular é melhor, né? Então, Larissa, vamos lá. Então, a gente tem, né, o x ao quadrado, né, mais 16. X ao quadrado igual a menos 16, quando eu passo o 16 para o outro lado. Se eu tirar a raiz quadrada de menos 16, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como tirar uma raiz quadrada de menos. Como assim? Por exemplo, o que é a professor, raiz... não tem... Oi? Pode falar. Não tem como, tipo, cortar esse menos com esse menos, não? Não. Cortar assim ou... Não, tipo, vai menos com menos é mais. Não, aqui não é esse aqui de fora, né? Aham. Não, porque eu vou ter que pensar no seguinte, ó. O que é uma raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é eu pensar no número que ele vezes ele mesmo vai dar 16. Agora, então, a raiz quadrada de 16 é o mesmo que 4, porque 4 ao quadrado, né? Ele vezes ele mesmo dá 16. Agora, vamos imaginar menos 16. Se eu colocar menos 4 vezes menos 4, dois números... Dá positivo. Dá positivo, ele vai dar 16 também, tá?
Entendi. Então, por isso que é o mais, né, que seria o mais 4, ou menos 4, né, também daria. Mas, como é que eu vou fazer aqui? O que fizeram foi o seguinte, inventaram o seguinte, ó. Você poderia chegar e escrever desse jeito, Larissa. Mais ou menos, né? Então, raiz 4. quadrada de 16, que a gente sabe quanto que é, vezes menos 1. Ó, 16 vezes menos 1 não vai dar menos 16? Vai. Daria, né? Então, vamos colocar a sequência aqui. O x vai ser igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 16, eu vou separar em duas raízes, né? E a Vezes raiz raiz de... quadrada de menos 1. Agora, raiz de 16, eu estou careca de saber quanto que vale. Raiz quadrada de 16 vale 4. Então, ó, mais ou menos 4, né? Então, as duas respostas é 4, raiz de menos 1, ou menos 4, raiz de menos 1. E agora, essa raiz quadrada de menos 1 ficou muito esquisita. Para resolver isso, o que os matemáticos criaram? Um número imaginário. Imagina que raiz quadrada de menos 1 vai se chamar I. I de imaginário. Você imagina que a raiz de menos 1 vai se chamar I. Então, como é que vai ficar a resposta aqui? Vai ficar x é igual a mais 4i ou x igual a menos 4, né? Por causa desse... Quando eu pego e tiro a raiz quadrada, eu ponho mais ou menos, né? Então, é igual no Bhaskara, né? Igual do Bhaskara. Então, ó, 4i e menos 4i é a mesma coisa, né? Então, aí eu estou resolvendo o problema da raiz quadrada de número negativo. Basta, então, eu colocar, ó, se é menos 16, como é que vai ficar? Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Quanto que é menos? Vai ser 4i. Então, quando a raiz for, tipo, negativa, a gente coloca o Só i no colocar final? o i. É só isso. Exatamente isso. Ah, Aí nós temos entendi. uns exercícios, né? Peraí que eu vou anotar isso daí. Ah, vai anotar? Que Beleza. é que quando a raiz é negativa... Então, quando a raiz é negativa, a gente põe i. Sempre coloca i no final? Isso. Bem facinho, né? Uhum. Pronto. Ok? Então tá. Eu vou até tirar aqui o chat, você não vai usar mais. Vamos lá. Eu vou parar aqui essa telinha, né? Que eu vou minimizar ela. Ah, preciso apagar o... Nossa. Fica tudo... Pronto. Ó, agora fica assim, né? Então tem a apostilinha lá na página 6. Aí eles escrevem um monte de explicação que ninguém entende nada. Mas nós vamos olhar aqui, ó. Página... Olha quanta coisa. Página 9. No finalzinho da página 9, Larissa, abre. Você tem a apostilinha do Eu segundo já tô com trimestre? ela. Uhum. Bacana. Olha como é fácil. Então, temos várias raízes negativas. Me ajuda a resolver aqui. Ó, nós vamos pegar... vamos fazer o menos 16, que nós já até fizemos, né? Que é Então, como é que vai ficar menos esse? 4 i. Menos, não, eu já posso pôr direto, né? 4 e... Não precisa colocar... Ah, por causa do Não, i, não não, precisa não colocar o vai. menos, entendi. Essa daqui também Mas, é professor, fácil. Oi? caso, tipo, na hora... vamos supor, o senhor passa uma prova ou cai uma prova isso, aí eu esqueço e coloco o menos na frente. É como errado? Fica errado, porque
raiz de menos 16 é 4i. Por quê? Porque o menos aqui, ó, raiz de menos 1 é i. E 16 você tira a raiz, que é 4. Entendi. Agora, Larissa, e o raiz de 25? Você sabe, é 5, não é? Sim. E o menos 25 vai ficar quanto? 5i. 5i. Consegue fazer Se eu isso não... aqui? Do O 49? do 49 é 7, não é? 7. Então vai ficar quanto? 7i. 7i. 121 é 11. Show de bola. Então vai ser 11i. A Maiara apareceu. Barrigão aí, hein? Barrigão, hein? Você tá aí? Opa, tua mãe tá me vendo? Barrigão sou eu. Não. Então, ó, Maiara, tudo bem, Maiara? Joinha? Maiara, nós estamos lá na apostilinha 2, a apostila nova, na página 9, fazendo a atividade 1, né? Que trabalha com números imaginários, né? Então, o que é isso? Ó? Quando a gente tem a raiz quadrada de menos 1, basta você escrever i. Então, por exemplo, ó, raiz de 121 é 11. Mas se for menos a raiz quadrada, antes a gente falava, não existe raiz quadrada de número negativo. Existe sim. A raiz quadrada de número negativo, ela é i. Então, você coloca assim, ó, 11i, que é o 11 imaginário. Tá? Esse i é um número imaginário. Ele só foi criado para poder resolver esse problema das raízes quadradas negativas. Tudo bem, moçada? Pode apagar a atividade 1? Vamos para 2? Vamos. Então tá, vou apagar aqui, tá? Na atividade 2, nós temos uma situação um pouquinho diferente, né? Da atividade 1 ali, que foram, né, o que é a raiz quadrada de menos 1, que é o i, né? Então, agora aqui nós temos uma situação diferente. Esse i7, i5, i8, nossa, o que será que é isso? Vamos pensar? Vamos lá. Só que antes eu queria explicar para vocês isso aqui. I ao quadrado vale menos 1. Por que será? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou trocar a câmera. Que, professor? Não entendi. Volta. I ao quadrado, por que I ao quadrado é menos 1? Vamos pensar? Vamos lá que eu vou trocar a câmera aqui. Vou trocar a câmera. Vamos trocar a câmera. I já é negativo, certo? Isso. E aí, multiplicar... Não. Fácil, já vou explicar aqui. Vamos entender. Ó, é bem simplesão. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada de 4, por exemplo. Ô, gente, raiz quadrada de 4. O que acontece se eu pegar essa raiz quadrada e elevar ao quadrado? Raiz quadrada, elevar ao quadrado. Vai ficar assim. Raiz de 4 vezes raiz de 4, né, que é o quadrado, é ela vezes ela mesma. Vai dar quanto? Raiz de 16. Ah, raiz de 16 é 4. Então, a gente costuma falar que quando a gente pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, some a raiz.
Então, a raiz quadrada de 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então, diz para mim, quanto que vale raiz de 3 ao quadrado? Vai valer quanto? Se eu pegar uma raiz elevar ao quadrado, é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 é o próprio 3. Então, se eu pegar uma raiz quadrada aqui de 10, raiz de 10 ao quadrado vale quanto, gente? Não vale 10? Porque não é só assumir a raiz? Por quê? Raiz de 10 ao quadrado é raiz de 10 vezes raiz de 10, que é raiz de 100. Raiz de 100 é que número que ele vezes ele dá 100? É o 10, né? Então, raiz quadrada de 100 é 10. Então, a gente fala que raiz quadrada elevado ao quadrado some a raiz, fica só um número. Então, pensa comigo. Se eu pegar menos 1, raiz quadrada de menos 1, elevado ao quadrado, quanto que vai dar isso? Vai sumir a raiz, vai ficar quanto? Menos 1. Mas nós vimos na aula que acabamos, né, acabou de ver, que raiz quadrada de menos 1 não é chamado de i, né? Quando a gente tem raiz de menos 1, a gente chama de i. Então, ó, vamos lá. Raiz de menos 1 ao quadrado não é a mesma coisa que i elevado ao quadrado? Ó, por quê? Raiz de menos 1 é igual a i. Então, se você pegar raiz de menos 1 ao quadrado, não é o i elevado ao quadrado? Quando você eleva uma raiz ao quadrado, ela não vale menos 1? Então, ó, i elevado ao quadrado vale menos 1. I elevado ao quadrado... I elevado a 7. Agora, aí que vem, né? E i elevado a 7, gente. Eles passam um exemplo mal fácil, né? Aí os exercícios... Entendi. Vamos lá. Como é que é o negócio? Ah, eles passam uns exercícios mais complicados, né? I elevado a 7. Então, tá. Como é que eu vou fazer isso, gente? Vamos pensar? O que é o i elevado a 7? Eu não poderia escrever assim, ó. I ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ô, Larissa, e a Bertoldo, hein? Ô, professor, eu acho que ela desistiu da aula online, hein? É mesmo? Ei, Bertoldo, viu? Porque ela saiu dos grupos Né? de estudo. Que mala. Essa Bertoldo, o fim da picada. Ai, meu Deus. Último ano, né? Puxa vida. Tá certo que esse ano tá uma tranqueira esse ano, né? Mas... então... Não, beleza. Então tá, ó. I elevado a 7 é igual. Vamos pensar. O que é isso aqui, ó? Vamos ver? Lembra das propriedades das potências? Por exemplo, eu tinha 2 elevado ao cubo, ó. É a mesma coisa que 2 a primeira vezes 2 a primeira vezes 2 a primeira. 2 conserva a base e soma os expoentes. Aqui é a mesma coisa, ó. I elevado a 7 conserva a base e soma. Vamos somar? 2, 4, 6, 7. Ok? I elevado a 7 você pode escrever assim. I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I. Ó. Vamos fazer. Quanto que vale I ao quadrado? Não é menos 1? Então, a gente, em vez de escrever I ao quadrado, vamos escrever menos 1. I ao quadrado não é menos 1? I ao quadrado é menos 1. E o I
que não tem nada, então ele fica assim. Vamos resolver? Como é que eu faço? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 1 vezes 1 vai dar 1. 1i. Menos 1i. Eu poderia escrever menos 1i é a mesma coisa que menos i. Ô, professor, você não falou que, tipo, quando é negativo não precisa colocar... Quando eu tenho um i, não precisa colocar o menos na frente? O i ao quadrado? Ó, vamos para a atividade 2. Lembra que o Vamos. senhor falou que é raiz de menos 16? Isso, então raiz de Aí menos. você falou assim que quando a raiz é negativa, você me coloca o i no final, certo? Isso. Então vai ser Beleza. a mesma coisa que raiz de 16 vezes menos 1. Então, aí, lembra que eu fiz uma pergunta assim, eu falei, professor, caso eu esqueça e colocasse menos 4i, é errado? É considerado errado? Aí o senhor, sim, porque o i já é considerado negativo. Isso. E aí na A você colocou menos 1i. Então, é que esse é o i ao quadrado. Aquele lá é só um i. Ó, aqui em cima, ó, raiz quadrada de menos 16. É a mesma coisa que raiz de 16 vezes menos 1, né? Ó, menos 1 dentro da raiz vezes 16 vai dar menos 16. Então, nós separamos em duas raizinhas, ó. Raiz de 16 é 4. E raiz de menos 1, a gente chama ela de i. Então, raiz de menos 16 é 4i. Ah, entendi. Aí E sem o embaixo menos. é... Isso. Agora, o que ele está propondo aqui? Ele está pegando o menos 1, a raiz de menos 1, e elevando ao quadrado. Quando você pega uma raiz e joga ela ao quadrado, a raiz some. Então, esse menos 1 só vai fica multiplicando. isso. Ele fica sem raiz, ó. Tá vendo? Aí nessa multiplicação entra aquele negócio de sinal, né? A regra de sinal. Isso. Entendi. Então, ó, raiz de menos 1 não era i. Então, aqui, em vez de raiz de menos 1, eu escrevi i. I ao quadrado, ó, é menos 1. Então, ó, raiz de menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que você escrever i ao quadrado. Vale menos 1, tá? Se você pegar o i e elevar ao quadrado, ele vai virar menos 1. Só o i, ele é um izinho só, não faz nada, igual esse. Se você elevar ao quadrado, ele vira menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. Então, ó, i elevado a 7 vai dar i. Por quê? Ó, i ao quadrado é menos 1, i ao quadrado é menos 1, i ao quadrado é menos 1, e esse i é i mesmo, né? Não mexe com ele. Então, vamos lá. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, ficou menos 1. Menos 1 vezes i. Essa é a resposta. Ah, menos 1i. Então, pode tirar esse 1 da frente. Vai ficar só menos 7. Essa é a resposta do exercício lá da apostilinha. Então, no caso, eu só coloco menos i, não precisa de 1 na frente? Não. Então, é menos i. Ok? Menos i. Vamos lá. Vou mostrar a outra tela, né? Share screen. Share. Então, é aqui, ó. I elevado a 7, como é que ficou? Vamos fazer ela aqui na... É a mesma coisa de eu fazer i elevado à segunda, vezes i à segunda, vezes i à segunda, vezes i. Então, menos 1 vezes menos 1. Lari, você tem um irmãozinho pequenininho? Eu tenho, de 4 aninhos. Olha que bonitinho. Você é a mais velha. É. Que legal. Ó, menos com menos, mais com menos, menos i, né? Então, ficou menos i.
Consegue fazer essa aqui embaixo? Ela chegou, já vai de novo pro primeiro, pé. Professor, agora é soma. Então, Eu vou mas ter que fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. E aí isso. eu somo. Soma o Vamos supor, o resultado. resultado. Ah, tá. Você faz Entendi. separadinho, ó. O I5 aqui num cantinho e o I8 em outro cantinho. Aí fica I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I Isso. igual a... Então, ó, cada I ao quadrado vale quanto? Menos 1, né? Dá a mesma coisa, professor. Vai dar a mesma coisa? Legal. Só Ah, que não, mas vai dá, ser positivo, dá né? Menos com positivo, menos, mais. Então, vai dá ficar 1, 1I, é só um I. I. Então, já vamos por lá. Então, aqui é o I, né? Mais... Quanto será que dá esse I8 aqui? A gente faz, né? I ao quadrado, né? Aí vamos fazendo. Então, é 4 Aí deles, fica né? menos 1. Um, dois, três, 4. Então, vai ficar menos 1, Fica 1. menos 1. Isso. Se eu Dá multiplicar tudo 2 isso I. aqui, vai dar 1, né? Ó. E o resultado dá 2 I. 2i, por quê? Porque não é a soma dos dois? O i mais 1, né? Que aqui deu 1, Ah, é né? porque você conta como só I, né? Você não conta como Isso, um I. isso, né? Então, nesse aqui, ó, ele não tem i's, então não dá para somar. Então, ele só vai ser, ó, i mais 1. É só isso mesmo. Só fica 1. Você não pode ficar assim. Tem que comprar uma peça. Ok? Uhum. Beleza. Vamos lá na atividade. Não, vamos fazer o C. Como que é o C? A mesma coisa, só que maior, né? Eu vou pegar e vou fazer. Deixa o marido, deixa o marido. Vamos lá. Perdão. Vamos fazer, eu vou anotar aqui, i elevado a 4. Vai tentando fazer aí, vamos lá. Menos i elevado a 6. Como é que vão ficar? Vou trocar a câmera. É porque fazer esse monte aí não, Né? Fica meio não dá, ruim. não. Ó, então é isso aqui. Ele quer saber quanto que dá isso. Como é que a gente faz, gente? Separa, né, Mayara? A gente separa em pedacinhos, né? Então, vamos fazer lá. O I4, o I9, e depois o resultado a gente faz menos. Mas vamos fazer aqui o I6. Vamos adiantar. O I4 e o I6 é par, então dá positivo. Ah, Então já dá 1 direto, certo? será? Vamos ver. Ó, aqui não é bem par, hein? Ó. Aqui é. E o I9, vamos fazer, ó. Tá vendo? Ó, 2, 4, 6. E o I9 vai ser quanto?
2, 4, 6, 8, mais 1, E o 9, I? né? Mas o Ok? de cima e o... Aqui vai dar quanto? Dá 1. Aqui dá 1. Então, vamos jogar lá. 1. E aqui vai ser menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos Dá 1, 1i. vezes I. Então, aqui vai ser o menos, vai dar 1i, né? Menos com menos mais, menos e mais. Então, vai dar 1i. 1i é o mesmo que falar i, né? Então, vamos colocar lá, mais i. E esse aqui embaixo? Ah, não, esse daí dá negativo também. Então, vamos ver. Então, vai ser menos o resultado aqui. 1i. Então, vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vai dar quanto? Mais com... Aqui é menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos 1, né? Uhum. Ok? Menos 1. Então, vamos colocar aqui. Então, menos, menos 1. Ok? Certo? Tá. Aí, vamos lá. Ah, só que é menos na frente. Então, vai ficar assim. 1 mais i, menos com menos, vai virar mais, né? Mais 1. Quanto que dá isso, gente? Olá, desliga isso, desliga um pouquinho o microfone só para ver a tela. Opa, não, vou pôr mais para cá. Beleza, deixa eu ver. Aí, apareceu. Né, ó. Então, né, nós fizemos os cálculos, né? E jogamos os resultados aqui. 1, né? I elevado, não, I, que é esse. E aqui deu menos 1, então era menos 1. Então, ok. Então, ficou 1 mais i mais 1. Isso dá quanto? Professor, não fica a mesma coisa que o de cima? Acho que não sei quanto ficou de cima. Porque a gente começa a conta pelo menos, certo? Pode ser. Como assim começar a conta pelo menos? Essa linha aqui que eu estou falando, ó. Vem lá, como é que fica aí, ó? Ah, é porque, tipo assim, eu fiz assim, eu coloquei 1 mais i menos, aí eu coloquei o menos 1 entre parênteses, certo? Tá certo. Olha lá, igualzinho, né? Agora, esse menos com esse menos não vira mais? Vai dar mais 1, esse aqui embaixo, ó, mais 1. Ah, tá, eu Ah, somo mais 1 com mais 1. isso, vai virar E o 2. i é a parte. Isso, porque eu não consigo juntar. Entendi, Um tem i, outro não tem i, eu não consigo juntar. entendi. Ok? Olari, Ok. vai dar o horário dessa aula, né? Que tem um limite, né, de 40 minutinhos. Aí eu vou gravar essa aulinha de 30, a gente já termina essa aulinha. Vou dar um tempinho, aliás, já está no horário do intervalo, né? Vamos fazer o intervalo, depois do intervalo, né, 9h30, 9h35 a gente volta, pode ser? Uhum. Aí a gente Aí só você termina termina o o resto? exercício. Aí a gente termina o resto, que é rapidinho. Pode Tá bom. ser? Aí eu vou parar, Uhum. depois vocês entram daqui a pouquinho lá para as 9h40, né? 9h40, vocês entram lá para a gente continuar. E aí é Tá rapidinho, bom. 10, 15 minutinhos a gente já liquida. Tá bom, gente? Então até Tá daqui a bom. pouquinho. Tchau, pro. Tchau, tchau, até mais.